mas tem um estudo antigo já, né, que já foi replicado várias vezes. Sabe qual? Que a fofoca, ela é um fator adaptativo e evolutivo fundamental para o homem. Mas quando fala fofoca, eu estou colocando tudo no mesmo saco, entendeu? Então, por exemplo, a conversa, o encontro, tal, ela é fundamental, fundamental, porque é a maneira mais rápida, eficiente de aprender, conversar, trocar ideias, entendeu? E que tá diretamente ligada assim a um sucesso maior das experiências. E é lógico, você se sente sozinho pra caramba, entendeu? Enfim, dá vontade de falar assim, olha, bom dia, seus putos, né? Como se eu estivesse em Portugal, meninos. Dá vontade de falar assim, bom dia, seus putos. Ó, pessoal de buffet está revendendo os salgados congelados. É isso aí. É isso mesmo. R$ 30. Coxinha, bolinha de queijo, bolinha de carne, 50 unidades. Esfirra de carne, bolinho de bacalhau. Bom dia, Larissa. Bom dia, tudo bem, querido? Tomei suco. Bom dia, Larissa. Bom dia, professor. Oi, bom dia, professor. Fala aí, David, tá acordado ou não? Sim, senhor. Muito bem. Difícil? Sim. Difícil o quê? Manter o ritmo ou ficar acordado? Diria as duas coisas. Vocês sabem que eu tenho algumas discussões aí com outros cursos. Tem muita gente perdida, muita gente perdida. Alunos sem aula, sem nenhum tipo de apoio e cursinhos que simplesmente não querem fazer nenhum tipo de inovação, né? Oferecer oportunidades de EAD, nada, nada, nada. Então, é bom, é importante vocês saberem disso, sabe? Que esse esforço de vocês aí, com certeza vai ser recompensado, sabe? Com certeza. No mínimo, vocês vão sentir aí uma segurança maior em termos de conteúdo, sabe? Em termos de ritmo. Pô, não parei de estudar, você entendeu?
tá? Mesmo que seja um pouco diferente, né, do presencial, de se deslocar, ir para a sala de aula e tudo mais, né? Mesmo que vocês sintam isso, vocês vão sentir um benefício muito grande, uma sensação de não perdi tempo, sabe? Sem prejuízo, estou na frente, né? Então, é um esforço grande, eu sei que é um esforço grande, mas vocês vão se sentir recompensados, vocês vão ver. Podem acreditar no que eu estou falando. A maioria das escolas está muito perdida, mesmo em se tratando de cursinhos, sabe? Mesmo se tratando de cursinho. Não há esse material, não há esse material, por exemplo, diário, não há esse acompanhamento diário. Vocês entenderam? Não há. E não há esse apoio diário, né? Quase que diário, né? Com os alunos. Não há. Entendeu? Tenho a certeza de que o que vocês estão recebendo, né? E estão fazendo é muito diferente do que tem por aí. E eu nem preciso insistir muito, né? Para vocês acreditarem nisso, né? Vocês têm colegas, né? Que com certeza estudam em outros lugares, né? Basta conversar, basta falar com eles e vocês vão confirmar isso que eu estou falando. O apoio do Rubão aí no aspecto emocional, psicológico, que ele se coloca à disposição, isso é fundamental, né? Nós todos, professores, ficamos à disposição de vocês para isso, entendeu? Para não sobrecarregar o Rubão, né? Quem está comigo pode me chamar sem problema. Entenderam ou não? E aí, David, você está dormindo ou me ouviu? Beleza, professor. Estou te ouvindo, professor. Então tá bom. Valeu. Valeu o quê, rapaz? Valeu se disponibilizar, ué. Ah, entendi, tá certo. Estou brincando com você. Muito bem. Muito bem. Professor, Vou falar, querido. desculpa te interromper, mas hoje é Biologia 2 ou 3? Hoje é Biologia 2, queridão. É aula 11 e 12, tá? Tá, Última aula do caderno 1, Algas. Uma aula tranquila, vai ser fácil para vocês. obrigado, professor. Nada, querido. Prof, a última aula foram fungos, né? Fala, linda. Não ouvi o que você falou. A última aula a gente teve fungos, né, em Bio 2? Fungos, isso mesmo. Isso. Eu achava que eu estava confundindo com outra biologia. Desculpa, mas obrigada. É o seguinte, linda, Bio 3 é zoo, tá bom? É zoo. Então, a gente acabou em biologia, vamos começar por poríferos, né? Selenterados, vamos embora. Só zoologia. Bio 3 é animal, tá bom? Certo? E a Bio 2 vai ter botânica, vai ter ecologia, tá bom? Certo? Fala para mim, gente. 29 é o número aí de alunos que assistiu a primeira aula, tá legal já? Tem até mais. Oi? Tem até mais gente. Aguardamos um pouquinho ou não? Uns dois. Vamos. Não, uns dois. Gente, deixa eu dar uma atualizada, Acho que não. sobre o coronavírus e sobre a Covid para vocês. Existe um momento agora no Brasil perigoso, sabe? Muito, muito perigoso, né? Eu tenho, infelizmente, às vezes eu tenho que... Bom, vou tomar banho hoje. Oi? No máximo. Gabriel, seu mic tá aberto. Ah, sim. Então, queridos, eu tenho recebido muitos dados aí, né, importantes. Por um lado,
muita gente não consegue perceber que a situação está muito séria, muito grave, né? E por conta do isolamento, acaba achando que as coisas podem estar melhor, você entendeu? Então, eu tenho visto, infelizmente, às vezes eu tenho que sair de casa, né? E eu tenho visto algum relaxamento, tanto em termos de trânsito, quanto em termos de agrupamentos na rua, tal. E, queridos, o que que acontece? A grande, o que eu vou falar agora é verdade, é sério. A grande maioria dos hospitais estão muito, mas muito próximas da capacidade máxima. Vocês estão entendendo? A grande maioria. O Hospital das Clínicas está com uma ocupação de 98%, né? Então, isso é muito sério, né? Por quê? Porque as pessoas não percebem isso. Então, os hospitais públicos estão praticamente lotados, lotados. Isso significa o quê? Que nós estamos falando da ponta da pirâmide. Se o hospital público está lotado, você tem uma grande quantidade, uma quantidade muito maior de contaminados. Então, mais do que nunca, o isolamento é fundamental. Vocês estão entendendo? Ontem eu recebi dados, por exemplo, que o Brasil ele demorou menos tempo para dobrar o número de mortes do que a Espanha, por exemplo. E isso é temerário demais, né? A Espanha demorou quase 12 dias, né? Bobagem, 10 dias para dobrar o número de mortes. O Brasil demorou menos que isso, demorou 8 dias. Você entende? Então, quer dizer, a gente acha que as coisas estão normais, né? É uma situação invisível, sabe? Perigosa, né, queridos? Então, mais do que nunca, cuidado, se protejam, não saiam de casa, tem que sair, muito bem, é luva, é máscara, é distanciamento com as pessoas, evitar colocar a mão em muitas coisas, entendeu? Certo? Usar água e sabão pra caramba quando voltar, álcool gel, se for o caso, troca a roupa, toma banho, vocês entenderam? Protejam-se e protejam a casa de vocês. E, automaticamente, vocês vão proteger todos aqueles a quem vocês amam e vivem com vocês. A situação, ela está muito nebulosa. Então, para a maioria das pessoas, não está acontecendo nada. Você entende? Então, não esperem, como a mídia está falando, que dia 10 de maio a quarentena vai acabar. A quarentena não vai acabar. Você entendeu? O número de mortes, infelizmente, vai aumentar, né? E isso vai continuar pelo menos, queridão, até setembro. Você entende? Então, quer dizer, se protejam, é fundamental, se protejam, tá? Então, quer dizer, até setembro deve ter uma flexibilidade aí, você entende? Uma flexibilidade, mas tomem cuidado com essa aparente normalidade, entendeu? Tomem muito cuidado, por favor, tá? É fundamental vocês se cuidarem das pessoas que vivem com vocês, tá certo? E cuidarem da casa de vocês, tá bom? Belezinha? Vamos lá para a aula ou não? Alô, vamos para a aula ou não? Alguém vai... Vamos. Bora. Vamos embora. Muito bem. Então, vamos abrir aqui o material. Bom, queridos, a aula de hoje é uma aula sobre algas, tá? Algas. Então, primeiro ponto muito importante e básico demais. Algas são plantas? Não. Algas não são plantas. Algas são algas, certo? Algas são algas. Muito bem. As algas estão em que reino? As algas estão no reino protista. Então, vamos organizar a cabeça? Reino protista compõe 2 grupos diferentes demais, tá certo? Os protozoários, como vocês podem ver aqui, tá certo? Os protozoários
e as algas. Então, cuidado. No vestibular vai aparecer a seguinte expressão: protistas ou protoctistas heterótrofos. Quem são? Os protozoários. Estudados por nós, né? Estudados por nós na aula passada, tá bom? E os protistas ou protoctistas autótrofos. Quem são eles? As algas, tá bom? Certo? Então, o reino protoctista não é um reino com organismos que têm um ancestral comum. Vocês estão entendendo? Tá? Então, uma parte do reino é composta pelos protozoários, que são unicelulares, eucariontes e heterótrofos. E outra parte formada pelas algas, que são uni- ou pluricelulares, eucariontes e autótrofos, tá? Então, quer dizer, não existe um único critério, tá certo? Que reúna todos os organismos que estão nesse reino chamado protoctista, tá bom? Certo? Então, não é um agrupamento ideal. No ensino superior, por exemplo, os protozoários estão num reino e as algas estão em outro reino. Isso ainda não veio para os livros didáticos, não veio para o ensino médio, mas seria justificável. Por quê? Porque algas têm o quê? Um conjunto de características completamente diferentes dos protozoários. No mínimo, o metabolismo, a nutrição. Tá claro? Depois, a organização das células. Você vai ter parede de celulose, e por aí vai. Tudo bem, queridos? Esse início, tranquilo para todos, tá? Então, protoctistas não é um grupo natural. Gente, tá travando para vocês também? Eu pensei que eu tinha caído, mas... Tá travando, então. Ele caiu. Ah, entendi. Eu caí, Caiu, professor. Puxa vida. Nem tenho ideia o que aconteceu, porque a internet não parou aqui. Mas vocês ouviram? Acho que não tudo. Eu parei falando que o grupo protista não é um grupo natural. Ouviu até aí? Estava Não. falando sobre a nutrição, professor. Que é a Isso. diferença dos dois. Isso, exatamente. Então, ouviram, né? Legal. Então, quer dizer, o reino protoctista não é um grupo natural, né? Porque não existe um único critério importante aí, evolutivo, filogenético, tá certo? Que reúna protozoários e algas. Ótimo. Então, protozoários e algas se diferenciam quanto, né? Ao tipo de célula, ao tipo de metabolismo. Tá claro, queridos? Então, isso é importante. Alguma dúvida sobre isso? Tudo bem até aí? Prof, você pode repetir sobre o que eles se diferem, por favor? Quando você pensa em protozoário e algas, querida, primeira coisa importante, né? O tipo de célula. Então, as algas vão ter parede celular, vão ter cloroplastos, vão ter clorofila, serão autótrofas. Então, o tipo de célula te leva para o metabolismo, tá bom? Certo? Os protozoários, né, são heterótrofos. Então, eles não apresentam parede celular, não vão apresentar o quê? Cloroplasto nem clorofila. Em termos de metabolismo energético, só a mitocôndria. Belezinha? Sim. Tudo bem? Ô, professor, Pode falar. eu sei que você já mencionou o fato de, tipo, ter no ensino superior uma separação do reino, certo? Mas por que ainda isso não foi consolidado, sendo que tem, tipo, algumas algas que são pluricelulares e, tipo, o reino protista em si é só uni, não é? Não, não, cuidado, hein? Cuidado, queridão, cuidado. O reino protista é formado por organismos uni- e pluricelulares. Quem são os organismos unicelulares do reino protista? Protozoários
e algumas algas. Beleza? Quem são os pluricelulares do reino protista? Somente algas. Tá claro? Então, as algas podem ser uni e pluri, os protozoários apenas uni. Tudo bem, David? Sim, eu confundi, tipo, o reino com os protozoários em si. Eu generalizei sem querer, agora entendi. Tudo bem, queridão? Tudo. Uhum. Então, é isso que eu te falei. O reino protista é um grupo não natural. Não natural. Você entendeu? Certo? Então, quer dizer, se eu pensasse somente no número de células, né? No número de células, na presença de tecidos, tá certo? No tipo de célula, se ela é eucarionte ou procarionte, tudo bem, certo? Mas fora isso, eu tenho o quê? Diferenças importantes. Então, a questão não é só a quantidade de células, né? Por quê? Porque algas podem ser o quê? Pluricelulares. A questão não é só o quê? O fato de todos serem eucariontes. Por quê? Porque as algas são eucariontes, mas têm cloroplastos, certo? Protozoários são eucariontes e não têm cloroplasto. Tá? O tipo de célula, né? Ainda, né? As algas têm parede celular, protozoários não. Beleza? Tá certo? Outro aspecto, o metabolismo. Então, por ter cloroplasto, clorofila, as algas são autótrofas, fazem fotossíntese. Protozoários não. Tá bom? Então, cuidado. É um grupo não natural. É um grupo que você não pode dizer que é homogêneo. É um grupo que você não pode dizer que tem um único ancestral. Não há um ancestral próximo de algas e protozoários. Tá claro? Sim, e professor, mais uma coisinha. Mas não poderia considerar os eucariontes, as algas eucariontes pluricelulares e autótrofas como plantas? O que diferencia elas das plantas? Tecido, queridão. Né? Tecido. Tecido. Plantas têm tecido, e porque tem tecido, elas têm órgãos, porque tem órgãos, ela tem sistemas. Tá certo? Tudo bem? Alga não tem tecido. Escreveu na prova, a folha da alga, a raiz da alga. Você dançou, cara. Você entendeu? Você dançou. Porque folha e raiz é o quê? Órgão. Se é órgão, é resultado da interação com o quê? Tecidos. Não existem tecidos na alga. Então, você tem organismos pluricelulares, mas a organização dessas células é diferente de um tecido. Elas não são interdependentes. Você tem um aquário, beleza? Você tem um aquário. Um aquário marinho. Eu quero colocar alga lá no aquário marinho. O que você faz? Dá um tibum, mergulho no mar. Achou lá, né, um talo, né, uma alga. Tá? Achou lá uma alga. O que você pode fazer numa boa? Você vai lá e tira um pedaço da alga e espeta no fundo do teu aquário. Acabou. Acabou. Você entendeu? E ela vai o quê? Crescer, se estabelecer, se fixar e viver numa boa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o quê? Que as algas não têm aquela estrutura complexa de interdependência entre as células, ou seja, não formam tecidos. Beleza? Tá certo? Por outro lado, você levantou um ponto importante. As algas pluricelulares podem ser consideradas o quê? Ancestrais de quem? Das plantas. Entendeu? Mais uma razão para você entender que esse reino protista é uma zona, entendeu? Uma confusão, entendeu? Então, peraí, eu tenho, na verdade, aqui ancestral, possíveis ancestrais de plantas, entendeu? E um conjunto de organismos que tem uma semelhança grande com o quê? Com esponjas, que são estudadas junto com animais, por exemplo, são os protozoários. Entendeu como é que é? Então, ficou claro a ideia, né, de que não é um grupo natural. Tudo bem? Certo? Sim, obrigado, professor. Nada. Vamos lá, então, queridos. Muito bem. Então, organizando a cabeça agora. É um slide para você usar para o teu resumo, para fazer o seu resumo, tá bom ou não? Volto a insistir, resumo não é isso que o slide está mostrando. Isso aqui é o quê? Um esqueminha. Resumo é transformar essas informações num textinho.
tá certo? Num textinho de 3, 4 linhas, por exemplo, um pouco mais, não tem problema, tá? Porque esse treino é fundamental para a questão dissertativa. Você entendeu? Muitas questões dissertativas, muitas provas, né, que tem questões dissertativas, elas não vão te pedir um esqueminha como esse. Elas vão te pedir um texto. E o aluno que desenvolve o texto, certo? O aluno que desenvolve o texto, ele leva vantagem sobre o aluno que não desenvolve, entendeu? Não. Então, a resposta construída, ela pontua mais. E o que eu estou falando? Eu estou falando a razão de muitas vezes você bater na trave, sabe? Ficar ali na lista de espera, entende? Por conta de um ponto e meio, 2 pontos, que é o suficiente para você não entrar. Entenderam, queridos? Então, muito cuidado com isso, por favor. Estudem escrevendo, construam textos, tá bom? Se tiver dúvida, manda para mim, eu analiso, te retorno, tá bom? Importante. Então, primeiro ponto. As algas são unicelulares, certo? Muito bem. As algas unicelulares, prestem atenção, podem ser isoladas, isso quer dizer o quê? A celulinha lá só. Ou coloniais, você pode ter muitas algas unicelulares juntas. O que são colônias? Conjuntos de organismos unidos. Tá certo? Conjunto de organismos unidos. Conjunto de organismos que tem o quê? Um vínculo físico, unidos. Mas cada um desses organismos tem o quê? Autonomia. Tá claro? Não são interdependentes. Você entendeu? Então, por exemplo, algas coloniais, né? Algas coloniais funcionam como um superorganismo. O que quer dizer isso? Elas são resultado da soma de cada um dos organismos que forma a colônia. Mas cada um dos organismos da colônia depende do outro? Não. Tá claro? Então, eles estão simplesmente o quê? Unidos, juntos. Tudo bem? Certo? Então, é um ponto importante. Ficou claro para todos? Então, as algas podem ser unicelulares ou pluricelulares. Beleza? Agora, mesmo as algas pluricelulares, elas podem ser complexas. O que isso quer dizer? Você pode encontrar numa alga pluricelular uma estrutura que permite que o corpo dela fique o quê? Ereto na água. Por exemplo, vesículas, bolsinhas com gás. Então, no talo da alga, você tem um monte de bolinhas, de bolsinhas com gás. E isso permite a alga viver o quê? De modo ereto, na água. Olha que legal. Você entende? Então, quer dizer, isso é uma complexidade maior? É. Mas apesar de algumas algas, as algas pluricelulares, serem complexas, né, elas têm tecidos, posso falar, por exemplo, queridos, em órgão? Não, de jeito nenhum. Você entendeu? Algumas algas vão apresentar estruturas de fixação, tá certo? Algumas algas vão apresentar estruturas que permitem o quê? A flutuação. Tudo bem. Mas eu não vou falar, é um órgão, é um sistema. Cuidado na hora de escrever. Então, é uma estrutura, beleza? Tá? Então, isso é muito importante. Legal. As algas sem exceção, beleza? Algas sem exceção. Elas são eucariontes. Ah, professor, mas e a cianobactéria, a cianofícia, a alga azul? Pois é, por isso que ela não está aqui. Por isso que ela foi estudada aonde, queridos? Aonde? Lá em Reino Monera. Beleza? Tá certo? Por isso que as algas azuis, quando eu era aluno, faz tempo pra caramba, tá certo? O que acontecia? A gente estudava algas azuis em algas. Beleza? Mas aí, quando você começa a perceber que a estrutura da célula,
tá certo? É diferente, que ela tem muito mais semelhança, por exemplo, com o organismo procarionte, porque ela é procarionte, como as bactérias, por exemplo, ela foi deslocada para lá. Então, eu passo a chamá-la de ciano, como referência à cor, ao pigmento azul, bactéria. Então, autótrofa mais procarionte está lá e não aqui, tá bom? Então, cuidado. Toda alga, sem exceção, eucarionte. O que isso quer dizer, queridos? Vamos lá. O que isso quer dizer? Que as algas têm um sistema interno de membranas, tudo bem? Então, vamos explicar melhor isso. Pensa no castilho. Então, o que é esse sistema, esse conjunto, melhor dizendo, internos de membrana? Retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi. Tá claro ou não? Então, são organismos eucariontes, tem carioteca. Beleza? Muito bem. Vão apresentar o quê? Ribossomos, tá? Vão apresentar o quê? Mitocôndrias. Então, quer dizer, o que ocorre na mitocôndria é igual, qualquer que seja o organismo. Então, a respiração celular do protozoário, da alga, do fungo, de qualquer outro animal, de qualquer planta, nossa, é exatamente igual. Ocorre na mitocôndria. Tudo bem? Então, você tem aí. Agora, por outro lado, ela é um eucarionte autótrofo, ou seja, vai produzir moléculas orgânicas a partir de inorgânicas e uma fonte de energia. Qual é essa fonte de energia? Fotoluz. Então, vou chamá-los de fotoautotróficos ou fotoautótrofos. Realizam o quê? Fotossíntese. Beleza? E aí, eu vou pensar assim, para ocorrer fotossíntese, o que é necessário? Clorofila. Quem tem clorofila? Algumas bactérias, cianobactérias todas e todas as algas. Qual a diferença, né, entre esses organismos em relação à clorofila? A clorofila nas algas está no interior de organelas membranosas chamadas cloroplastos, certo? Então, isso é muito importante, tá? Então, nas algas, clorofila sempre presente, tá? Fundamental para a fotossíntese e está no interior dos cloroplastos. Tá claro, queridos? Tudo bem? Muito bem. O que é a clorofila? Vamos lá. A gente não vai discutir toda a fotossíntese hoje, alguns aspectos só. O que é a clorofila? Vamos lá. O que é a clorofila? A clorofila é uma proteína, beleza? É uma proteína verde, tá? Por isso ela chama pigmento, ela tem cor. Só que além dela ser uma proteína e verde, ela é fotossensível. O que isso quer dizer? Ela tem um comportamento químico na presença de luz. Nem toda molécula tem, mas ela tem um comportamento químico diferente na presença de luz. Qual é esse comportamento? Ela se excita, ela perde elétrons, ela se oxida. Beleza? Então, quer dizer, a clorofila consegue realizar o quê, queridos? Por conta desse comportamento, de se excitar pela luz e perder elétrons. No que ela perde elétron, ela permite a produção de uma molécula, né, que armazena energia, chamada ATP, adenosina trifosfato. Então, queridos, o que nós vamos ter de importante aí? A clorofila vai realizar um processo chamado transdução. Transdução energética. O que é a transdução? É a transformação de luz em energia química. E por que ela faz isso? Porque ela é fotossensível. É um pigmento, é uma molécula que dá cor e, além disso, ela absorve o quê? Luz. Ela é fotossensível. Beleza? Muito bem. Só que... Professor, desculpe. Pois não. Você pode repetir a transdução, por favor? Transdução é a transformação
de energia luminosa, absorção de luz, tá certo? E transformação dessa energia luminosa em energia química. Então, ela é sensível. Isso quer dizer o quê? Que na presença de luz, ela libera elétrons. Beleza? Tá certo? Então, Beleza, valeu, professor. transformação. Então, o que eu tenho que tirar daí, queridos? As algas, sem exceção, têm clorofila. Beleza? Sem exceção, tem clorofila. Porém, as algas podem, queridos, podem, beleza? Não é regra, certeza. Elas podem ter outros pigmentos além da clorofila. Ficou claro? Uma determinada alga, tá? Só tem clorofila. Ponto final. Tá? E tem mais de um tipo de clorofila. A, B, C, D. Tudo bem? Não esquenta a cabeça com isso agora. Vamos falar depois disso. Depois mesmo. Depois, não hoje. Depois. Tá? Agora, vamos pensar na alga B. A alga B, ela tem clorofila? Sim. E além da clorofila, ela tem um pigmento alaranjado. Ela tem um pigmento amarronzado. Ela tem um pigmento avermelhado. Entenderam a ideia? Então, as algas, sem exceção, são clorofiladas e podem apresentar pigmentos acessórios, certo? Esses pigmentos acessórios são o critério de classificação. Então, quando eu falo, é uma alga verde. Alga verde. Por que é uma alga verde? Porque ela apresenta só que pigmento? Clorofila. É uma alga parda. Por quê? Porque além da clorofila, ela tem o quê? Um pigmento alaranjado, um pigmento o quê? Amarelado. Entenderam a ideia? Ela é uma alga vermelha. Então, além da clorofila, ela tem um pigmento vermelho. Entenderam? Tá? Pois não, querido. Esses pigmentos, eles também servem para fotossíntese ou eles têm outras funções ou variadas funções? Vamos, tudo bem, Isa? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Então, o que acontece? Como é que eu vou pensar nisso? Você vai pular um pouquinho para a física, beleza? Então, você vai pensar assim, luz. Qual é a luz utilizada para fotossíntese? É a luz branca, tá? Então, na verdade, não precisa ser a luz solar, pode ser a luz de uma lâmpada. Então, a fotossíntese acontece com luz, ponto, beleza? Tá? Só que a luz branca tem vários comprimentos de onda. Tudo bem falar nisso? Tudo bem? Vários comprimentos de onda. Beleza. Cada comprimento de onda também está associado a uma quantidade de energia. Tudo bem falar nisso? Tranquilo? Muito bem. Quando eu falo em clorofila, o que tem que vir na sua cabeça? A clorofila é verde e absorve muito bem o azul e o vermelho. Beleza? Isso quer dizer o quê? Que, literalmente, aquele papo de que a clorofila é verde porque ela absorve, porque ela reflete o verde e absorve todo o resto, é mentira. Tá entendendo? Isso não é verdade. Então, quer dizer, a clorofila é verde e absorve o vermelho e o azul. Tá claro? Muito bem. Os pigmentos acessórios vão ter o quê? Um comportamento similar. Tá claro? Então, o que acontece? Você vai ter pigmento que vai absorver o laranja. Você vai ter pigmento que vai absorver o amarelo. Tem pigmento que vai absorver o verde. Tudo bem? Agora, o que eu gostaria que vocês entendessem? Que os pigmentos acessórios, eles são isso mesmo, acessórios. Por quê? Porque a principal energia está onde? Está no vermelho. Certo? A principal energia está no vermelho. Então, quer dizer, a clorofila é o pigmento mais eficiente. Ponto final. Só que, olha lá, queridos, só que as algas são, como está aqui escrito, ó, habitat aquático, marinhas, água doce e água salobra. Tudo bem, Isa? Certo? Então, quer dizer, são aquáticos.
Muito bem. Se eu pensar, né, na interface, olha lá, queridos, na interface entre o ar e a água, o que vai acontecer quando o raio luminoso passa de um meio para outro? Vai lá, uma palavrinha só. Refração, tudo bem? Certo? Então, a refração significa, no mínimo, o quê? Um desvio de um ângulo aqui, não é isso? Certo? Então, o que isso quer dizer? Que se a luz branca incide aqui, por conta dela ser formada por vários comprimentos de onda, o que nós vamos ter aqui? Vários índices de refração. Um para cada onda, tá claro ou não? Certo? Um para cada comprimento de onda, certo? Muito bem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, alguns comprimentos de onda vão chegar nas águas mais profundas, outros comprimentos de onda não. Então, isso explica o quê? A distribuição vertical das águas no ambiente marinho. Isso foi Unicamp. Segunda fase. Tá? Então, quer dizer, a presença de pigmentos acessórios garante o quê? Vamos lá. O aproveitamento melhor, mais eficiente da luz branca, tá certo? Além do quê? Do azul e do vermelho. Então, isso permite que as algas possam se distribuir o quê? Vamos lá, queridos. Verticalmente no ambiente aquático. Qual é a grande vantagem disso? Alguém percebe? Diminuir o quê? Competição. Tá claro a ideia? Então, Isa, respondendo a tua pergunta, acabei criando um cenário maior aí, né? Respondendo a tua pergunta, os pigmentos acessórios, eles têm atividade na fotossíntese? Tem, igual. Então, cada um deles vai absorver determinado comprimento de onda ou determinados comprimentos de onda e não aproveitar o resto. A presença de vários pigmentos garante que esse organismo consiga aproveitar ter a maior eficiência nesse espectro luminoso. Concorda comigo? Beleza? Tudo bem para todos? Entenderam a ideia? Ô, professor. Pode falar, depois eu falo. Tá bom, obrigado. E se eu iluminar, eu sei que não é física, tá? Mas, por exemplo, se eu submeter uma alga a uma iluminação com luzes monocromáticas azul e vermelha, ela vai conseguir fazer fotossíntese ou não? E vai ficar feliz da vida. Mas sem ser luz branca, só com essas duas. E vai ficar feliz da vida, cara. Por quê? Porque é o que ela absorve, bicho. E vou te falar mais. Você não está sendo inédito. Sabe quem faz isso? Traficante. Porque a luz, é verdade, cara, a luz azul e a luz vermelha são luzes que clareiam? Fala para mim. Não. Qual é a luz que clareia? Amarelo. Amarelo clareia, iluminação urbana. Entendeu? O azul e o vermelho não clareiam. Você junta o azul e o vermelho, qual é a luz que você consegue? Negra. E a luz negra clareia alguma coisa? Não. A luz negra, ela consegue ser percebida por satélites, por exemplo? Não. Isso quer dizer o quê? Que em estufas que vão funcionar 24 horas, vou produzir cocaína, vou produzir, né, a planta da coca, vou produzir a planta da maconha, tá certo? 24 horas iluminadas com lâmpadas o quê? Azuis e vermelhas, no meio da floresta. E se eu tiver uma delas, vai reduzir a eficácia, certo? Não. Não. Lógico que não. Qual é o espectro de absorção da clorofila? Não falei para você que é o azul e o vermelho? Acabou. Entendeu? Então a planta vai produzir tudo que ela precisa a partir do azul e do vermelho. Entendeu? Vai crescer, vai armazenar e pronto. Entendeu? Você vê que coisa? Fotossíntese tem muita coisa para discutir, viu, querido? E a gente não vai encerrar isso hoje, não encerra. Mas é importante que vocês já levantem, que vocês questionem, que vocês perguntem. Tudo bem? Tá claro a ideia? Então, pigmentos acessórios garantem o quê? Um maior aproveitamento do espectro da luz branca. Tá claro? Tudo bem? E garantem o quê? Uma distribuição vertical, diminuindo o quê?
que eu falei? Competição. Agora, quando você mergulha, o que acontece? De acordo com a profundidade, vai ficando escuro, não vai ficando escuro? Então, qual é a ideia básica? Se vai ficando escuro, quais são as ondas que estão chegando lá? As ondas que Azul não e vermelho. clareiam. Exato. As Entendi. ondas que não clareiam, ou seja, o azul e o vermelho. Entendeu a Justo. ideia? Certo? Tá. Obrigado, professor. Nada. Muito bem. As algas, Prof, queridos. Oh, desculpa, linda, fala. sem problema. E se uma questão me perguntar no que se baseia o critério de classificação, posso falar então que é no tipo de pigmento acessório, que no caso se refere ao comprimento de onda que elas, tipo, as algas são capazes de refletir? Você já tinha acertado só nas duas primeiras palavras. Pigmento acessório. Ponto Então, se eu final. falar até aí, eu não Isso. complemento? É o critério de classificação utilizado para as algas. Aliás, está escrito errado aqui, né? Olha, está errado aí, né? O critério de classificação é o tipo de pigmento acessório. Tá bom? Ok. Só isso, tá? Professor, dá Muito licença. Pode falar aqui. Tipo, ficar fazendo fotossíntese, igual você falou, tipo, durante um maior período de que a planta não está acostumada, não sobrecarrega ela? Não. Ela não tem esse sistema, né, de aviso, né, por exemplo, né? Olha, é o momento de parar de fazer fotossíntese. Porque, na verdade, a fotossíntese é um processo fotodependente. Existem diversos outros processos que não são fotodependentes. E acontecem. Você está entendendo? Então, por exemplo, a respiração celular não é fotodependente. Tá? Então, ela acontece o tempo inteiro. Né? Síntese de proteína não é fotodependente. Duplicação de DNA também não é. Entendeu? Então, quer dizer, não tem essa questão. Até porque, desculpa, a fotossíntese ocorre aonde? No cloroplasto. Entende? E o cloroplasto, em relação à fotossíntese, ele é autônomo. O que isso quer dizer? Os reagentes, as enzimas necessárias para o processo de fotossíntese ocorrer, elas são produzidas no próprio cloroplasto e não no núcleo, a partir dos genes do núcleo da alga ou da planta. Entendeu? Então, não há essa sobrecarga, né? Nada disso. É um processo autônomo, tá bom? Professor, outra coisa. A energia gasta na fotossíntese é só a luz solar ou gasta ATP também? Na verdade, a luz é transformada em ATP. Tá claro? Então, já caiu várias vezes isso na prova. Várias vezes. Quais as organelas que produzem ATP? A resposta correta é qual? Mitocôndria e cloroplasto. Entendeu? Um monte de aluno errou porque deixou o cloroplasto de fora. E qual é o grande problema? A grande função, a função principal da mitocôndria não é, do cloroplasto, não é a produção de ATP. Entendeu? A da mitocôndria é. Só que o cloroplasto produz ATP por quê? Vamos lá. Porque você não consegue usar a luz diretamente para produzir uma molécula. Eu preciso de energia química. Quem é que faz a transdução? Ou seja, a transformação de energia luminosa em química? A clorofila. Entendeu? Certo? Beleza, Então, quer legal. dizer, esse é o raciocínio que vocês precisariam fazer. Tá bom? Ok, obrigado. Mais alguém, gente? Beleza. Bom, as algas, como nós falamos, elas são autótrofas. Se elas são autótrofas, elas, em princípio, são autônomas, né, em termos de condição de vida. Beleza. Só que muitas algas podem se associar a outros organismos. Beleza? 2 exemplos muito importantes para o vestibular. Aliás, um deles tem caído direto, né? Então, vamos lá. Quando algas, prestem atenção, por favor, quando algas que são aquáticas se associam a fungos que têm condições específicas de vida, formam um organismo, um terceiro organismo chamado líquen.
beleza? O líquen ocupa ambientes que não são ocupados pelas algas, porque o líquen é terrestre, aéreo, e que não são ocupados pelos fungos. Nessa associação, a alga recebe do fungo água, que é retirada do ar. Ele é o único organismo que consegue fazer isso numa boa, certo? E o fungo recebe da alga o quê? Glicose. Então, quer dizer, o líquen só está no ambiente aéreo porque algas e fungos se relacionaram. Então, quer dizer, se você separar alga e fungo, não vai haver o quê? Alga ou fungo naquele ambiente. Então, é uma relação de que tipo? Obrigatória. Certo? Vínculo obrigatório. Se o vínculo é obrigatório e tem benefício mútuo, vou chamar isso do quê? Mutualismo. Então, líquens são exemplo de mutualismo, beleza? E são exemplos também de quê? De indicadores de excelente condição atmosférica. Por exemplo, nesta época que o trânsito diminuiu pra caramba na cidade de São Paulo, com certeza a quantidade de líquens, certo? Aderidos a árvores, a postes, a muros, a pedras, tá certo? Aumentou. Tudo bem? Aumentou. Tá? Então, os líquens são sensíveis a NOx e SOx. E os óxidos de nitrogênio e de enxofre são abundantes aonde? Nos gases, né, resultantes da queima de combustível, tá certo? Gasolina principalmente. Álcool não. O álcool, ele é uma molécula muito mais simples, ele não produz esses poluentes. Agora, o combustível fóssil, sim, com certeza. Por quê? Porque ele é fóssil. Então, você tem moléculas orgânicas ali que não foram totalmente decompostas, proteínas, ácidos nucleicos e tudo mais. Quando elas são metabolizadas, o que acontece? Queimadas, né? Metabolizadas não, desculpe, queimadas nos motores, você acaba tendo a liberação de quê? De óxidos de nitrogênio e de óxido de enxofre, né? E esses dois compostos indicam o quê? Poluição atmosférica, tá? E eles matam líquens. Então, se você tem líquen, significa o quê? A ausência de composto poluente. Tá claro? Então, eles vão mostrar para você uma boa qualidade atmosférica. Existem bairros em São Paulo, como o Pacaembu, por exemplo, que não tem quarteirões típicos, quadradinhos. Entrou ali no Pacaembu, cara, curva, volta, tal. É difícil você conseguir pegar uma primeira direita e voltar, tal, é complicado, né? Por conta disso, é um dos bairros de São Paulo com menor trânsito local. Tá? Existe um estudo que foi feito há muito tempo, tal, de mapeamento de líquens na cidade de São Paulo. E o Pacaembu era um dos bairros de São Paulo com maior quantidade e diversidade de líquens. Por conta do quê? Do baixo tráfego lá dentro. Entenderam a ideia? Certo? Então, quer dizer, importante, isso chama o quê? Bioindicação. Então, o líquen é um ser vivo, indicador. Então, o líquen é um bioindicador de excelente qualidade atmosférica. Tá claro? Se o líquen está lá, o ar é bom. Se o líquen não está lá, o ar não é legal. Natália, Professor. Fala, Natália. Opa. Oi, Rosa, tudo bem? Deixa eu te perguntar, assimilando isso que você falou com o habitat das algas, que seria aquático, como que tem isso nas cidades assim? Pois Isso deu para entender? Porque o líquen não é alga só. Entendeu? O líquen é um terceiro organismo. Você entende? A associação de alga e fungo é que permite a colonização de um outro hábitat, que normalmente você não encontra nem alga nem fungo. Por isso que a associação é obrigatória. Entendeu? Ao se formar... Entendeu ou não? Ficou claro? Aham, ficou. Obrigada, Rosa. Nada. Fala, David. Tem a ver com a umidade também do ar, né? Ou é a presença de líquens? Ou é só o fato de haver... Não, cara. Não? Não. Você vai encontrar líquen, por exemplo, pra caramba, no meio do cerrado, no meio da caatinga, levando sol na cara. Sol na cara, assim.
Entendeu? Líquen não tem essa necessidade de ar úmido, não. Tá bom? Professor, Legal. mas os fungos, eles não necessitam de um lugar úmido e sombreado? Pois é, mas é o que eu te falei, o líquen não é um fungo. Entendeu? Quando a alga e o líquen se associam, surge daí, emerge daí uma capacidade de ocupar o habitat aéreo. É esse que é o lance. É um mutualismo, então. Isso, exatamente. Então, quer dizer, Obrigado. a capacidade de ocupar um ambiente que nem fungo, nem alga ocupa, né? Só existe por quê? Porque eles se associam e emerge daí essa capacidade de ocupar um hábitat diferente, mas esse organismo não é uma alga, não é um fungo, é um líquen. Fala, David. Professor, desculpe pela pergunta, mas existe alguma classificação taxonômica para esses seres formados por simbiose ou não? Líquen? Nossa, tem muito especialista em líquen, cara. Muito. Os líquens têm uma classificação aí bem complexa, sabe? Depende do tipo de alga, depende do tipo de fungo, depende do talo, da forma do talo. Nós vamos ver um pouquinho. Ah, tá. Beleza, obrigado. Mais alguém? Tudo bem? Beleza. E outro exemplo super importante, extremamente importante para o vestibular, mas muito, tem caído demais, são as zooxantelas. O que são as zooxantelas, queridos? São as algas que dão cor aos corais. Opa! Então, quer dizer, corais são selenterados, são animais. Eles são incolores, os corais. Então, eles formam o quê? Uma cobertura ali, ó, com cor de gelatina, incolor, beleza? Né? Um gelzão, tá certo? Sobre um esqueleto duro que eles mesmos produzem. Esse esqueleto calcário duro, sobre ele, o coral, que é o organismo, vive. Muito bem. As zooxantelas se associam aos corais, dando cor ao coral. Então, o coral é vermelho, é amarelo, enfim, tá certo? Por conta da zooxantela. Tudo bem? Legal. O que acontece? A alga, no caso, ela tem o quê? Só um minuto, Letícia. A alga tem o quê? Um benefício. Qual o benefício? O suporte que o coral dá. E o coral tem que benefício? A alimentação pela alga. Quem consegue manter um aquário de coral, entende o que eu estou falando. Você não precisa alimentar o coral. Entendeu? Por causa da relação que ele tem com a alga. Agora, onde eu encontro coral? Vou encontrar coral em águas profundas? Não, lógico que não. A água tem que ser o quê? O coral vai procurar, vai buscar, vai ter preferência por águas rasas, águas limpas, não batidas, entendeu? Nada dessa coisa de onda pra caramba, onda, super onda, tal. Então você vai ficar na parte do litoral mais calma. Então, águas rasas, claras, tá certo? E normalmente mais para frias. Tudo bem? Certo? E por que frias? Porque na água fria, a solubilidade dos gases é maior. Então, quer dizer, você vai ter o quê? A possibilidade de absorver mais CO2 e produzir mais O2, ou seja, realizar muito mais fotossíntese. Entenderam a ideia? Tá certo? Se você parar para pensar, quais são as áreas do planeta com alta atividade de pesca? Onde você tem os principais cardumes do planeta? Em águas frias. Então, águas frias são águas com alta produtividade, muita dissolução de gases. Isso é importante, tanto para a respiração dos organismos aquáticos, né, como peixes, moluscos, crustáceos, tá certo? Quanto para a fotossíntese. Agora, águas quentes, como a que a gente tem no Brasil, são importantes para a biodiversidade. Ou seja, uma água quente é legal para viver, certo?
Mas é uma água que vai ter muita competição, entende? Esse é o grande lance. Então, você deu um tibum, mergulhou, né, no litoral brasileiro, o que que você vai ver? Vamos lá. Muita biodiversidade. Você vai ver grandes cardumes? Não. Por isso que a indústria pesqueira do Brasil é pequena, entendeu? A não ser que você vá pescar, né, que o Brasil vai pescar em águas frias. Por exemplo, Atlântico Norte, né? Por exemplo, na costa do Chile, ali, Argentina, Chile. Tá bom? A ideia? Ficou claro? Tudo bem? Fala, Natália. Era a Letícia, acho. Ah, desculpe. Letícia. Fala, Letícia. Ô, professor, eu acho que eu confundi, eu não sei. Mas as zooxantelas são tipos de algas que dão cor aos corais? Perfeito. É isso Ah, mesmo. tá. Não confundiu nada, não. É isso mesmo. Entendi. Tá bom, então. Obrigada. Mais alguém? Prof, nesse Fala. caso, a alga vai receber o quê e o coral vai receber o quê em troca? Porque na de cima estava sendo H2O e a glicose. Então, o coral recebe o alimento que a alga produz. E a alga tem o suporte do coral. Entendeu? O suporte. Certo? Então, quer dizer, ali ela consegue o quê? Estar exposta à luminosidade. Tá? É esse que é o ponto. Tá? Então, também é um mutualismo. Ah, tudo bem? Sim, prof. Mais alguma dúvida aí, gente? São essas zooxantelas que têm a ver com os branqueamentos dos corais ou não? Isso, é o que eu ia falar agora. Então, o que que causa o branqueamento do coral? Vamos lá. Se você entendeu qual é a condição do coral, você sacou já o branqueamento. Entendeu? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Tudo que vai mudar a dissolução de gases vai ser ruim para as algas. Entendeu a ideia? Então, quer dizer, eu vou ter coral, né, aonde? Então, águas rasas, claras, límpidas, tudo bem? E frias, né? Temperatura média ali, tá? Agora, quando essa água começa a esquentar, certo? A dissolução de gases diminui, as algas morrem, o coral embranquece. Acabou. Entendeu? Outro ponto, se eu altero o pH da água, o que acontece? Mesma coisa, né? Eu vou alterar a dissolução de gases, né? As algas vão entrar em estresse, morrem, o coral embranquece. Qual é a causa principal? Aquecimento da água. Cai direto, gente, cai direto. Tudo bem? Então, por que que o coral embranquece? Por que que o coral embranquece? Porque a alga morre. Por que que a alga morre? Porque a água aquece. Certo? E quando a alga morre, o coral perde a cor. No que ele perde a cor, no momento seguinte, o que acontece com ele? Como ele perdeu quem o alimenta? O coral morre também. Tá certo a ideia? Pode falar. Professor, Oi, querido. tudo bem? E você? Tudo certo. A minha pergunta, na verdade, é se o coral consegue viver sozinho ou se ele precisa da alga. A grande maioria dos corais precisa da alga. A grande maioria. Entendeu? Então, no vestibular, é isso que você vai usar como ponto de apoio aí, raciocínio, entendeu? Certo? Então, os corais, né, têm uma associação com algas. Que algas são essas? Zooxantelas, tá certo? Elas dão cor aos corais e alimentam os corais. No aquecimento da água, elas morrem. O coral fica no estresse. Ele passa a ter dificuldade metabólica. Ele morre, então ocorre primeiro o aquecimento, né, da água, morte das algas, branqueamento do coral por causa da morte das algas, o coral fica sem possibilidade de alimentar e o coral morre em seguida. Tá bom? Tá bom, obrigado, viu? Posso continuar, queridos? Tudo bem? Bom, sem exceção, toda alga vai apresentar parede celular de celulose. E aí você tem um critério para dizer, poxa, será que as algas são os ancestrais das plantas? Muito provavelmente, tá bom?
Outra característica que reforça isso, né? O fato delas produzirem o quê? Amido. Então, quer dizer, alguém perguntou aí, há algum problema em fazer mais fotossíntese do que o normal? Não, não tem problema. Porque você vai produzir muita glicose. O que você faz com a glicose que você não usa? Você produz amido, acabou, armazena o amido, pronto. Entende? Então, se você tem amido, você pode crescer, você pode renovar suas células, você pode se reproduzir. E em termos de cadeias alimentares, isso é fantástico. Por quê? Porque as algas não só são capazes de resolver a sua demanda energética, como servir de alimento para outros organismos, que vão servir de alimento para outros, e para outros, e para outros, e para outros. Então você vai ter o quê? Cadeias alimentares que só existem no ambiente aquático por conta dos produtores aquáticos. Quem são os produtores aquáticos? As algas. Beleza? Tudo bem? Vamos progredir? Então tá aqui, ó, uma tabelinha para vocês organizarem o pensamento de vocês. Olha lá, principal pigmento, quem é? Clorofila, tá certo? Principal pigmento é a clorofila. Existem vários tipos de clorofila. Não esquente muita cabeça com isso, mas existem vários tipos de clorofila. Qual é a cor da clorofila? Vamos lá, queridos. Verde. Quem tem? Distribuição ampla. Faz fotossíntese? Faz. Então, tem clorofila. Tá claro? Muito bem. Outro tipo de pigmento, vamos lá. Carotenoides. Quem são os carotenos? Aquilo que tem cor parecida com a abóbora e com a cenoura. Tá claro? Então, os carotenos são alaranjados, tá bom? Vão estar em plantas e algas. E as xantofilas são o quê? Amareladas, meio douradas, vão estar em algas, né? Algas pardas e diatomáceas. Vamos ver daqui a pouquinho. Ficobilinas. Quem são as ficobilinas? Né? São pigmentos de algas. Fico quer dizer alga, tá? Então, ficoeritrina, vermelhinho, ficocianina, azul. Algas vermelhas e algas azuis, que são as cianobactérias que a gente estudou lá em Monero. Tudo bem? Então, em princípio, isso tem que estar na tua cabeça. Eu vou ter pigmento verde, laranja, amarelo, vermelho e azul. Tá? O verde está presente amplamente. O laranja, o amarelo, o vermelho e o azul são acessórios. E vão permitir o quê? Vão permitir um maior aproveitamento da luz branca. Ponto final. Tá bom? Certo? Esse é o ponto. Ficou claro? Ótimo. Então, vamos lá. Então, aqui a diversidade. Então, clorofícias, você tem algas, né? Clorofícias ou algas verdes, unicelulares, pluricelulares, ó, estruturas ó, especializadas, mas nada parecido com tecido, não é tecido. Crisofícias ou algas douradas, que são as diatomáceas, unicelulares. Feofícias, que são as algas pardas. Rodofícias são as algas vermelhas. Tanto uma quanto outra são pluricelulares. Pirrofícias são as algas cor-de-fogo. São as responsáveis por maré vermelha, vai cair na prova, e bioluminescência. Não sei se alguém aqui já conseguiu frequentar uma praia deserta, uma praia não urbana, tá certo? À noite, uma praia que fosse limpa à noite, numa noite de lua nova, por exemplo, que normalmente ela não é tão clara como no caso da lua cheia. Muitas vezes o que acontece? Quando a onda vem, a marolinha da onda vem, você observa assim, existem uns pontos brilhantes ali. Né? Aí o cara fala, pô, o que você bebeu? O que você fumou? Não, nada disso. A marolinha, ela tem o quê? Esses pontos brilhantes, na verdade, são o quê? Pirrofícias. Tá certo? Bem legal, né? Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho melhor delas, né? As algas verdes. Então, aqui, ó, são as clorofícias. Podem ser unicelulares, coloniais, ó lá. Podem ser pluricelulares, tá bom? Olha, tá certo? E seriam as
ancestrais das plantas, tá bom? Uniopluri, parede celulósica, clorofila A, como todos os organismos que fazem fotossíntese, tá certo? E amido, tudo bem? As algas verdes, elas costumam se proliferar, elas proliferam demais quando existe no ambiente nutriente. Então, vamos parar e pensar. Você tem uma pequena lagoa, um laguinho, tá certo? E esse laguinho recebe esgoto. Primeiro ponto, recebe esgoto. Isso cai direto, hein, queridos? Vamos falar muito disso em ecologia. Recebeu esgoto. Esgoto tem matéria orgânica. 2, decomposição. A decomposição libera o quê? Nutrientes. 3, quem são os nutrientes? Nitratos e fosfatos. Opa, o que as algas fazem com os nitratos e fosfatos? Absorvem, usam para crescer e desenvolver. A água vai ficar verde. Beleza? Todo mundo já ouviu falar disso, ou talvez tenha visto já, né? Então, o que aconteceu aí? Você alimentou aquela água. Alimentar aquela água significa o quê? Eutrofizar, eutrofização. Beleza? Então, quando a água ficou verde, passinho para trás, ela, na verdade, teve o quê? Crescimento de alga. Por que a alga cresceu? Nutriente. Mas por que tinha tanto nutriente? Decomposição. Mas por que tanta decomposição? Chegou matéria orgânica por poluição, tá? Doméstica, por exemplo. Tudo bem? Ficou claro? Quem são os principais organismos, né, envolvidos com eutrofização? Então, as bactérias que fazem a decomposição e as algas verdes que crescem com os nutrientes. Entendeu? Isso é uma importância grande de alga verde. Muitas vezes você vai ter que descrever isso que eu falei. Fique tranquilo que a gente vai voltar a falar disso. Tá bom? Ficou claro? Tudo bem? Legal. Muito bem. Aí, outros exemplos, né? Aqui a caulerpa, né? Caulerpa, aqui a códium, microsfera, né? Unicelular, pluri, você vê, ó, monte de... O talo, né? Você vai chamar de talo, né? O talo complexo, ó, mas não tem tecido, tá certo? Então, você não vai falar que isso aqui é uma planta. Não vai. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Líquens e as algas. Qual é o principal grupo que forma líquen? Alga verde. Então, alguém perguntou, não lembro, como fazia para classificar os líquens? Em função da alga que está formando o líquen, tá? Então, esta estrutura aqui, ó, ressecada, ó, tá certo? Que tem o quê? Um talo áspero, é o líquen. Então, o líquen, ele vai crescer o quê? Sobre superfície. Então, você pode ter líquen sobre a parede, sobre o muro, sobre a pedra, sobre o poste, tá? Sobre o caule da árvore, como é o caso aqui. Tudo bem? Certo? Então, os líquens são um exemplo de mutualismo, associação entre algas e fungos. Preciso escrever na prova algas verdes? Não. São as principais, não são as únicas. Algas e fungos, tá certo? A alga se beneficia por conta da água que o fungo retira do ar e passa para ela, que junto com o CO2 e a luz vai fazer fotossíntese. E o fungo se beneficia com o alimento que a alga produziu. Beleza? São indicadores de boa qualidade atmosférica. Muito bem. Algas pardas, olha lá, são pluricelulares. Pluricelulares. Tá certo? Kelpis, sargaço. Olha aqui as bolinhas que eu falei, ó. Isso aqui permite que ela fique o quê? Ereta na água. Tudo bem? Tá certo? Né? Bastante importante. São algas macroscópicas, são algas de grande tamanho, tá certo? São algas macroscópicas de grande tamanho, tá bom? Muito bem. Comestíveis, tá certo? Então, a culinária oriental, por exemplo, utiliza muito algas pardas e algas vermelhas, tá bom? Certo? São utilizadas para fazer cosméticos, fertilizantes, né? Por conta de uma substância
substância gelatinosinha chamada alginato. Na prova, preciso guardar o quê? Alginato com alga parda. Então, alga parda produz Prof, alginato. esse alginato ou seria alginato de sódio nesse caso? Alginato. Ok. Alginato é uma substância gelatinosa. Então, por exemplo, a viscosidade, né? A viscosidade de cremes é devido ao alginato, tá certo? Uma aplicação extremamente importante na indústria de cosméticos, né? E de fertilizantes também, tá bom? Ficou claro? Então, alga parda, né? Macroscópica, certo? Pluricelular, alginato. Tá bom? Onde eu vou ter grandes quantidades aí de kelpis, do sargaço, tá certo? Nas águas frias, como eu falei para vocês, tá certo? Águas frias. Muito bem. Estou percebendo que tem gente que está caindo. É isso mesmo? Será? Que deve estar com problema de internet. Tem acontecido muito isso, gente? Sim. Tem acontecido bastante, com frequência. É triste. Bom, vamos lá. Ficou claro? Algas vermelhas. As algas vermelhas, elas são mais conhecidas nossas, né? Então, são pluricelulares, são macroscópicas, tá certo? Tanto as algas pardas quanto as algas vermelhas costumam estar presas no fundo do ambiente aquático. Presas, tá claro? Isso é importante. Então, aí você começa a entender por que, né, o pigmento acessório passa a ser importante, né? Certo? Por quê? Porque ele vai garantir a absorção, né, desses outros comprimentos de onda que chegam nas grandes profundidades, tá bom? Muito bem. Então, olha que interessante. Você tem clorofila A, ou seja, verdinha, ficoeritrina, ou seja, né, vermelho, e ficocianina, azul, tá bom? Muito bem. Tem um ponto importante, né, que é a carragenana. Pode ser carragenina ou carragenana, tá certo? A carragenana, ela é importante para a indústria de alimentos. Então, por exemplo, para fazer sorvete. Você, com certeza, já deve ter tentado fazer sorvete aí quando você era molequinho, molequinha, né? Então, você fazia o quê? Pegava um potinho plástico, né? Colocava Nescau no potinho plástico, colocava um palitinho e levava para o congelador. Falava, vou fazer sorvete de chocolate. Na hora do vamos ver o que acontecia. Endurecia, ficava durinho, legal, mas o leite separava do chocolate, né? Ficava uma porcaria, não era o sorvete típico de chocolate, né? E por que não dava certo? Pela falta de aglutinantes, de espessantes, tá certo? Inclusive de gordura, né? Estamos falando de quem? Da carragenana. Então, a carragenana, ela tem um mercado bilionário, cara, bilionário, que é a indústria de sorvetes. A indústria, por exemplo, da maionese, né? Patês. Tudo bem? O agar é uma fonte de proteína importante, certo? O agar-agar é utilizado para fazer cultura em laboratórios de bactérias, né? Certo? É proteína, basicamente proteína. Então, quer dizer, as algas são uma fonte de alimento bastante importante, tá? Essa alga que reveste aqui, ó, né? O sushi, né? Certo? Essa alga chama-se nori, né? Então, é uma alga vermelha, né? Então, você pode comê-la diretamente, desidratada, por exemplo, ou na culinária oriental, como vocês estão vendo aqui, tá bom? Certo? É isso. Muito bem. Algas douradas. Essas algas são particularmente importantes. Por quê? Primeiro, elas vivem na água superficial. A água superficial, né, tem um conjunto de organismos que não consegue ir contra, né, esse movimento da água. Então, a onda e a maré levam eles na boa, né? Então, essa comunidade de organismos que vive na água superficial, a gente chama de plâncton.
Tá? Então, normalmente, quem vai estar no plâncton? Quem não tem condição de se locomover ativamente, ou quem é unicelular. Então, no plâncton, eu vou encontrar pra caramba as diatomáceas, as crisofícias, as algas douradas. São as algas mais abundantes do mar, do ambiente aquático. São as principais fotossintetizantes. Tá? Então, muito provavelmente, o oxigênio que ele respira vem da fotossíntese de uma diatomácea. Fala, David. Professor, desculpa, eu não entendi o que seria o plâncton. O plâncton é uma comunidade, conjunto de populações de espécies diferentes que vivem na água superficial. Diferente, por exemplo, desses organismos aqui, né? Esses organismos aqui estão fixos no ambiente, no substrato, no fundo. E porque eles estão fixos, ele forma uma outra comunidade, chamada bentos. Bentos. Então, algas bentônicas e aqui, algas plantônicas na superfície. Bentos, plâncton. Tá claro? Então, a comunidade autótrofa do bentos, você vai chamar de fitobentos, né? A comunidade autótrofa do plâncton, você vai chamar de fitoplâncton. Uma baleia filtradora de plâncton, ela leva tudo, tanto o zooplâncton quanto o quê? O fitoplâncton. O crio é um exemplo de quê? De uma espécie que compõe o zooplâncton. Tá claro? Então, as diatomáceas são unicelulares, são chamadas de algas douradas, tá certo? E elas têm uma particularidade importante, que é a parede celular. Então, qualquer outra alga, a parede celular é do quê, gente? De celulose. E no caso da diatomácea, a parede celular é de sílica. Sílica. SiO3. Muito semelhante ao vidro, tá? E aí, o que acontece? Quando elas morrem, esses depósitos, essas carapaças vão para o fundo, né? E formam o quê? Um grande depósito de sílica. Esse grande depósito é chamado de terra de diatomáceas ou diatomito, tá? Então, esse material, ele é bastante o quê? Abrasivo. Então, ele pode ser usado como filtros, como lixas, entendeu? Bastante importante. Agora, antigamente, bem antigamente, o creme dental utilizado para escovação, ele tinha o quê? Diatomáceas. Se você pegasse, por exemplo, um tipo de pasta como essa aqui, diferente das que a gente usa hoje, que tem gel, e você fizesse isso, você sentiria o quê? Umas pequenas pedrinhas lá dentro, entendeu? E essas pedrinhas seriam o quê? Fragmentos de diatomito, né? Que seria, né, pedaços desse grande depósito, né, de diatomáceas que se formou no fundo dos mares com a morte das algas, tá claro? Tem uma outra aplicação do diatomito, né, que está associado inclusive ao nome, né, dinamite, né, explosivos, né, tá certo? Porque ele tem, por exemplo, são várias carapaças juntas uma das outras, eles acabam servindo de filtro. Então, a água atravessa e chega limpa do outro lado, né? Então, o diatomito pode ser usado para filtro, pode ser usado para lixar, como um abrasivo, como eu falei para você, no caso aí das pastas de dente, tá certo? E ele pode ser pulverizado, né? Pulverizado e utilizado para correção de solo, né? De solo, de pH de solo também. É muito difícil explorar isso aqui, sabe? Isso está no fundo do mar, né? Bastante importante. Então, o que acontece? A diatomácea né? Diatomácea é um nome genérico, né? Existem várias espécies, como você pode ver aqui, ó, todas com carapaça silicosa. E a carapaça é como se fosse uma caixa de sapato, certo? Você tem uma parte menor que se encaixa numa maior. Tudo bem? Certo? Essa carapaça, então, de sílica, e é ela que vai se depositar no fundo do mar. Tá certo? Outro ponto importante é a reprodução. A reprodução é muito simples. Então, o que acontece? Ela tem aqui a carapaça, e o que ocorre?
você vai ter o quê? As carapaças se dividindo e forma-se o quê? Uma nova carapaça aqui em cima, uma nova carapaça aqui em cima. Entendeu? Só que, com o passar do tempo, ela perde a capacidade de reproduzir, porque você sempre vai ter o quê? Uma parte que fica menor que a outra, né? Então, essa parte menor que a outra vai chegar num momento que o tamanho é inviável e a alguinha morre, tá bom? Mas é importante. Então, elas são responsáveis por pelo menos 70% do oxigênio atmosférico, tá bom? Então, quanto menor o organismo fotossintetizante, maior é a sua produção, tá certo? Por quê? Porque como ele é menor, o seu volume é pequeno, a sua demanda por energia é pequena, então tudo que ele produz, tá? Tudo que ele produz é bastante o quê? Excedente, entendeu? Muito mais do que ele necessita, tá? Então é o caso das diatomáceas. Tudo bem, queridos? Muito bem. Então você tem aqui os dinoflagelados, as pirrofícias. São também unicelulares, então vamos organizar a cabeça. Verdes, unipluri, pardas e vermelhas, pluri, tá certo? Né? As verdes associadas com eutrofização, tá bom? As pardas com alginato, são pluri, macroscópicas. As vermelhas com carragenana e agar, também são pluricelulares, tá certo? As douradas, todas uni, são silicosas, né? Carapaças de sílica. E os dinoflagelados. E os dinoflagelados têm que lance? Qual é o lance importante deles? Uni também. E eles também vão compor o fitoplâncton, tá? Muito bem. Qual é o principal ponto deles? 2. Bioluminescência, eles brilham, né? Emitem o quê? Luz, acabam emitindo luz, por quê? Porque se excitam e liberam elétrons, e essa liberação de elétrons acaba permitindo essa bioluminescência. E são responsáveis pela maré vermelha. Então, a maré vermelha é importante discutir, para a gente poder encerrar a aula, né? Então, aqui, ó, uma foto, aqui está uma praia aqui, observem, a onda chegando e os vários pontos brilhantes, bioluminescência, né? Isso aqui é muito legal de ver, muito legal, tá? E a maré vermelha é resultado do quê? Então, primeiro ponto, as pirrofícias, em determinadas condições ambientais, por exemplo, variação de temperatura, né? E nutrientes, o que acontece com elas? Elas crescem muito. No que elas crescem, elas liberam toxinas. Ao liberar toxinas, a toxina dá uma cor amarronzada, avermelhada na água. Amarronzada, avermelhada. Essas toxinas são, né, como o próprio nome está falando, tóxicas. O que elas causam? Morte de organismos aquáticos. Tanto faz se é peixe, se é mamífero, se é crustáceo, se é molusco. Morre todo mundo. Então, cuidado. O nome maré vermelha, duas coisas. Não está associado à alga vermelha. Pirrofícias, tá? Dinoflagelados. Segunda coisa, o nome maré vermelha não tem nada a ver com sangue. Por incrível que pareça, isso aparece no vestibular. Tá certo? Não tem nada a ver com sangue. A cor maré vermelha está associada à cor da toxina, né? E não exatamente à morte da grande quantidade de animais aquáticos. Tudo bem? Poderia falar, por exemplo, que a maré vermelha é um caso de eutrofização? Não. Cuidado com isso. Maré vermelha é maré vermelha, eutrofização é eutrofização. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Certo? Legal, queridos. E aí as euglenovícias, né? Que normalmente são estudadas lá nos protozoários. Então, o que acontece? O que é uma euglena? Euglena é um organismo, olha que louco, heterótrofo, quando tem alimento no ambiente. E autótrofo, quando não tem alimento no ambiente. Beleza? Então, quer dizer, na falta de alimento, faz fotossíntese. Na presença de alimento, né, ele é heterótrofo. Tá bom?
euglenas, tá? São unicelulares flagelados, tá bom? Muito bem. O que mais? Importância das algas, então, falei para vocês, né? São os produtores dos ecossistemas aquáticos, primeiro ponto. Segundo ponto, são os principais responsáveis pela produção do oxigênio atmosférico. Esquece essa ideia. O oxigênio que eu respiro vem da Amazônia. Não vem. O oxigênio que a Amazônia produz é consumido na Amazônia. Ah, então vem da Mata Atlântica. Não vem. O oxigênio que a Mata Atlântica produz vem da Mata Atlântica. Entendeu? E que ela própria, desculpe, o oxigênio que ela produz, ela mesma consome. E como eu te falei, organismos pequenos têm um consumo pequeno e uma produção grande. Então, o oxigênio que a gente respira, utiliza, vem do mar. Tá certo? Da atmosfera. E tem uma importância econômica grande associada com alimentação, né? E diversos outros produtos, né? Tudo bem, queridos? Então é isso. Por favor, façam os exercícios de aula e do caderno de exercícios, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês me mandem. Qualquer dificuldade de montar o resumo, me mande também. Eu faço a leitura, dou o retorno para vocês, tá bom? Certo? Esse slide esses slides eu vou mandar para o Rubão agora e ele já encaminha para vocês, tá bom? Outra coisa, semana que vem, na quarta e na sexta, nós vamos dar a Biologia 3, para poder encerrar a apostila, tá bom? Certo? A Biologia 3, Zoologia, ela está um pouquinho atrasada, porque a Embriologia acabou levando um pouco mais de tempo. Então, semana que vem, não vou falar de Bio 2, tá bom? Aí vocês ficam sem rabo nenhum aí com o caderno 1, beleza? Tá certo? Então, aula que vem, semana que vem, quarta e sexta-feira, Biologia 3. Beleza? Professor, Pois não. eu tenho uma dúvida sobre fungos. Posso fazer a pergunta? Para não ficar segurando o pessoal, você pode me mandar no zap, eu já te respondo. Ah, tudo bem. Sem Tá bom? problemas. Uhum. Tá? Para não ficar segurando o pessoal. Justo. Certo, querido? Beijo grande, bons estudos para vocês, boas aulas. Tchau, Tchau, tchau. professor. Tchau. Valeu.